Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral do primeiro ano do ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. E hoje vamos começar um novo capítulo e um novo estudo, que é a classificação periódica dos elementos. Agora vamos falar da tão temida, que espero que fique não mais temida após essa aula, tabela periódica. Muito bem, alunos. Então, terminamos o capítulo 5 com modelos atômicos e características dos átomos. E agora começamos o capítulo 6 da unidade 2, que é a classificação dos elementos e a tabela periódica, ou como eu vou chamar, a classificação periódica dos elementos, que é tentar fazer dar sentido e agrupar elementos com características que são semelhantes. Tá? E vocês vão ver o quanto isso facilita o entendimento da química. Prestem muita atenção nessa aula. Se tiverem dúvida, eu vou tentar ser muito devagar. Tá? Na verdade, eu vou dividir bem o conteúdo desse capítulo para a gente tentar aproveitá-lo ao máximo possível para que não fique dúvidas. Tudo bem? Bom, então, mais uma vez, lembrando que esse é o nosso livro, esse é o nosso conteúdo, tudo que nós estudamos está lá. Façam os exercícios, um apelo que eu faço a vocês, pratiquem, leiam, porque o livro está lá para vocês usarem. É de graça, quem não pôde pegar na escola, está na nossa plataforma. Então, vamos à classificação periódica dos elementos, nossa aula número 8, do primeiro semestre de 2020. Eu gosto de começar a aula de tabela periódica com essa imagem, que é uma imagem de uma biblioteca organizada, uma biblioteca que vocês podem ver que ela está separado, né, os livros por catálogo, nos seus volumes, tudo certinho aqui. E o que acontece? Em ordem alfabética, quando a gente tem uma organização, quando a gente tem o agrupamento, então aqui a gente tem livros históricos, por exemplo, livros de ciência, livros de economia, livros de advocacia. Isso ajuda a gente a ganhar tempo e entendendo essa classificação, a gente consegue buscar o que a gente quer aqui. E quando a gente faz o estudo de tabela periódica, a gente tem uma tabela onde a gente tem facilidade e rapidez para buscar informações ali. Então, organizar os elementos em uma tabela nos traz facilidade para entendimento e obtenção de informação. Vocês têm que ficar com isso muito na cabeça de vocês, ok? Pois bem, mas a tentativa de organizar os elementos, ela não veio de agora. Na verdade, como tudo em química termina em história, como vocês estão vendo, né? São coisas que vêm do conhecimento dos antigos. Obviamente, não tão antigos assim, porque é necessário conhecer uma grande quantidade de elementos para que a gente possa, no final das contas, ter uma tabela para se organizar. Mas então, Johann Wolfgang Dobereiner, que foi um químico alemão que viveu ali no final do século XVIII até meados do século XIX, ele tentou estabelecer isso em 1817, foi a primeira tentativa de estabelecer uma correlação entre átomos, entre elementos. Então ele viu uma correlação entre a massa atômica e as propriedades de alguns elementos. O que é isso? Ele pegou alguns elementos químicos que tinham propriedades semelhantes, olhou assim, olha, esses elementos têm propriedades semelhantes. O que tem em comum entre eles, né? Então, ele tentou buscar alguma coisa. Será que é o número de prótons? Será que é a massa atômica? Será que é a eletronegatividade? Será que eles reagem com os mesmos componentes? Enfim, ele começou a buscar semelhanças ali que justificassem isso. Então, olha que interessante. Inicialmente, ele percebeu que cálcio
estrôncio e bário. Deixa eu dizer para vocês, metais que hoje em dia, na tabela periódica atual, nós já sabemos que eles são da mesma família, a gente vai falar disso depois mais na frente. Eles se apresentavam em ordem crescente de massa atômica. E vejam bem, não era uma ordem de crescente qualquer. Tá? Então, olha só, ele reparou que o cálcio, que é o mais leve deles, que na verdade o estrôncio, perdão, ele tinha em torno, tá, aproximadamente, eu vou botar aqui, que era, em termos de massa atômica, o estrôncio ele era o cálcio mais aproximadamente 48 unidades de massa atômica. Deixa eu só explicar um negócio para vocês antes da gente continuar, que é o conceito de unidade de massa atômica. Uma é a unidade de massa atômica. Ok? Lembra que eu falei com vocês, né, nas primeiras aulas que tudo tem que ter uma padronização, né, tanto de peso quanto de medida, etc, etc. Então, o que acontece? Como é que a gente vai padronizar o peso do átomo? O padrão era o átomo de hidrogênio. Aliás, ainda é até hoje. O átomo de hidrogênio ele tem um próton, né, no núcleo dele, circulado por um elétron. Ou seja, o número atômico dele, do hidrogênio, número atômico é 1, o número de massa é 1, porque o elétron não pesa nada, né? O elétron é insignificante em termos de peso. Então, só pesa esse próton. Então, o peso de um próton, ou seja, ou do átomo de hidrogênio propriamente dito, ele foi considerado o peso 1. É uma unidade de massa atômica. Então, por exemplo, o oxigênio, cuja massa atômica é 16, ele tem 16 unidades de massa atômica. É como se ele tivesse o mesmo peso de 16 átomos de hidrogênio. Ou seja, 16 átomos de hidrogênio numa balança com átomo de oxigênio é uma balança equilibrada, né? Porque o oxigênio ele tem 8 prótons e 8 nêutrons, dá o peso de 16. O nêutron tem aproximadamente o peso do próton. Então, aproximadamente uma unidade de massa atômica. Ok? Então, o cálcio ele pesa, né, uma quantidade X, vamos supor, e o estrôncio ele pesa o peso do cálcio mais 48 unidades de massa atômica. E quando ele vai ver o bário, ele também vai pesar agora o do estrôncio mais aproximadamente 48 unidades de massa atômica. Ele viu essa repetição quando ele falou, opa, tem alguma coisa interessante aqui. Obviamente que se a gente pega, né, esse aqui a gente tem o cálcio metálico, né, na sua forma metálica, o estrôncio e aqui o bário. Se a gente olha, a gente tem aqui 40, mais ou menos, né, 48 unidades, que dá 47,6. Aqui também quando a gente vê e faz a soma dá mais ou menos, daqui dá 49, mas é aproximadamente entre 48 e 49. Quando a gente vai ver as massas em unidade de massa atômica. Porque esse número aqui, gente, eles pegam e fazem uma média dos isótopos mais estáveis em suas proporções. Então não dá um número tão certinho por causa disso. Tem a questão dos isótopos que eu já expliquei para vocês, são aqueles que têm o mesmo número de prótons, né, mas por terem nêutrons a mais, eles acabam tendo um número de massa diferente. Mas enfim, tem uma outra correlação que na época não foi vista, né? Mas olha que interessante, em relação ao número atômico. O cálcio é o número atômico 20, ou seja, a gente tem 20 prótons, 20 elétrons, o estrôncio 18 e o bário 56. Eles vão crescendo, né, 18 unidades de número atômico, 18 prótons, 18 elétrons. Então isso também vê uma certa periodicidade, porque é isso que a gente está buscando aqui. A periodicidade, ou seja, características periódicas que se repetem. Tá? Vou apagar isso aqui, que agora vai vir um texto aqui na continuação do slide, só para não poluir, mas já mostrei para vocês esse raciocínio aqui. E em 1829, ou seja, 12 anos depois, ele já havia registrado o mesmo comportamento. Olha que legal. Para outros grupos de 3 elementos.
conhecidos na época. Cloro, bromo e iodo, e eles realmente, né, eles têm características muito próximas, são da família dos halogênios, que a gente vai ver mais pra frente. E o lítio, o sódio e o potássio. Desculpe. E a cada um desses conjuntos deu o nome de tríade. Então, por isso, as tríades de Dobenheimer. Obviamente que eram muito poucos conhecidos os elementos daquela época, e isso foi aumentando, né, o número de elementos a cada vez que a gente foi conhecendo mais esses elementos. Muito bem. Continuando aqui, temos também o parafuso telúrico de Chacourtois. Esse parafuso foi feito pelo geólogo e mineralogista francês Alexandre-Émile Beguier de Chacourtois, que era, né, um pouquinho mais à frente em termos de tempo, né? Ele já é mais ali para o final do século XIX. E também tentou organizar os elementos. Obviamente que naquela época já se conheciam mais elementos à medida que a gente foi tendo um boom de descoberta de novos elementos com esses novos modelos atômicos que foram sendo evoluídos, que nem a gente viu na aula passada. Em 1862, ele colocou em ordem crescente de massa atômica também, em uma espiral conhecida, como parafuso telúrico, porque teve uma inspiração aí no átomo de telúrio que estava aqui no meio dele. Mas muito bem. Então vamos lá. Olha que interessante. Então a gente tinha aqui, vou mostrar para vocês com mais detalhes. Antes vamos ver o texto aqui de guia. Em cada volta do parafuso, elementos com diferença de aproximadamente 16 unidades de massa, ele já trabalhou com um número diferente, eram verticalmente alinhados. Chacourtois foi quem primeiro percebeu que as propriedades eram comuns a cada 7 elementos. Olha que interessante, guardem isso. Ele viu que a cada 7 elementos tínhamos propriedades periódicas. E ele foi capaz de prever fórmula, inclusive, de algumas substâncias. Olha que interessante, ó. Então, o lítio, que tinha o número de massa de 7, mais 16 dá 23, mais 16 dá 39. Ele viu essa correlação aqui entre o lítio, o sódio e o potássio. E eles ficavam aqui nessa parte da volta do parafuso, caracterizava que eles tinham características comuns. E a gente vai ver, ó, Li na K. Gravem isso, tá? Li na K. O lítio, sódio e potássio, até hoje, eles estão na mesma família da tabela periódica. Ó. Flúor aqui com 19 e o cloro com 35,5. Estão na mesma família. O oxigênio e o enxofre na mesmo ponto do parafuso. E por aí vai, aqui o carbono, o silício, o titânio também, o nitrogênio, o fósforo. Obviamente, queridos, esse parafuso ele continuava, tá? A gente pegou só um trecho dele. O que acontece? Tinham coisas aqui que eram correlacionadas, mas tinham coisas que não eram, tá? Mas isso é uma questão de limitação tecnológica que eu já falei para vocês, mas já foi um avanço em relação às tríades de Dobenheimer. Aí tivemos a lei das oitavas de Newlands, que foi desenvolvida em 1863. Ele foi mais ou menos contemporâneo com o Chacourtois, que foi do químico inglês John Alexander Rayner Newlands. Ele reuniu 56 elementos em 11 grupos. Ele usou com base as propriedades físicas semelhantes. Esse já foi mais baseado em propriedades físicas. Ele viu que tinham muitas propriedades similares em pares de elementos que diferiam em 8 unidades de massa atômica. Mais uma coisa baseada em massa atômica, só que em vez de 16 como unidade de base, ele usou 8. No entanto, por associar as oitavas com intervalos de escala musical, ele teve aquela coisa, poxa, ele pegou aquela teoria, né, do Chacourtois, a cada 7, e naquela época os cientistas, pessoal,
Quem tiver curiosidade de ler, né, sobre os cientistas daquela época, eles eram cientistas com uma formação muito mais ampla do que a gente conhece, né? Então tinha toda aquela mística do número 7, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido que o 7 é o número perfeito. Não, 7 é o número perfeito, né? São 7 notas musicais, 7 dias. Na verdade, a gente adaptou os 7 dias da semana, né? A gente adaptou um pouco essa questão, né? Eu lembro quando eu tirava 7, né, na escola, eu falava, pai, tirei 7. Pô, eu falei, 7 é o número perfeito, você sempre me falou isso. Brincadeiras à parte, tem muito a ver com o quatrívio e o trívio, né? Que é o 4, né, na numerologia, que representa o material, né? Que é o quadrado, e o trívio, que representa o espírito, né? Que representa a humanidade. Então, muitas vezes a gente vê aquela representação. A humanidade, no caso, o humano espiritual, né, do que o quadrado ele tem que estar inscrito dentro do triângulo, onde o nosso espírito tem que estar acima da matéria. Enfim, tem várias interpretações esotéricas para isso, mas a música, ela pegou as 7 notas musicais, né, que seria o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que são 7 notas, e aqui você voltava para o dó mais agudo, né? Um dó, né, que tinha uma tonalidade, uma frequência em hertz mais aguda que o dó anterior. Então, por isso que a gente chama de oitava musical, né? Porque a gente completa uma volta. Quem já, esse teclado tem quantas oitavas de oitava musical? Então ele tentou associar naquela época os químicos, né? Eles tinham essa tentativa de associar a química com a natureza, com os números, de uma forma muito natural, né? Era toda uma época de iluminismo, de quebra com aquele dogmatismo religioso que a gente, né, estava vendo desde o Renascimento. Mas as ideias do iluminismo era tornar o ser humano como centro racional das coisas. Então eles tentavam fazer esse tipo de associação, que na verdade a natureza era explicada pela matemática e tal. Muito interessante. Quem tiver curiosidade de ler sobre isso, procure, né, a questão do número 7, do trívio, né, e quatrívio. Quem tiver interesse, é uma leitura muito interessante, as ciências reais, né? Inclusive eles associavam as ciências a isso, né? Por exemplo, a gente tinha as 4 ciências da matéria, que era a lógica, aritmética, retórica e gramática, né? Que eram as 4 ciências ligadas à matéria. E tinham as ciências que eram ligadas... perdão, falei errado para vocês. O quatrívio era lógica, aritmética, astronomia e música, isso mesmo. E o trívio era a lógica, a retórica e a gramática, que era a expressão do ser humano. Então, enfim, tem toda uma viagem bem bacana, uma viagem legal, não é um negócio ruim, não. Eu acho legal, que vale a pena você ver. Então o pessoal tinha muito essa coisa de estudo, de fazer essa mistura da ciência com a parte humana e esotérica. Enfim, então ele pegou isso para fazer e o problema é que a regra dele tinha muita exceção, muita exceção. E aí a gente sempre vai ter exceção em qualquer coisa. A gente vai ver que na tabela periódica temos algumas poucas exceções que fogem às regras. Mas são poucas. Quando a gente tem poucas exceções, beleza. E aí a comunidade científica não foi muito na onda dele. Inclusive ele dá números, mas sem ser número atômico nem número de massa. Por exemplo, hidrogênio 1, lítio 2. Esse lítio 2, enfim, gálio 3, o boro com a carbono 5. O carbono ele tem número de massa 12 e número atômico 6. Então não era muito lógico. Ele só deu números aos elementos, e a gente vê aqui que até que o boro, o carbono, eles estão, né? Carbono, silício, eles são até relacionados, a gente considerando isso família. Mas aí o zircônio e o estanho já não, já tem coisas muito diferentes ali. Enfim. Mas ele tentou, né, pessoal? Não era o negócio. Mas aí veio a tabela de Mendeleev. Agora a gente começa a entrar no eixo, num raciocínio um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje. Que veio do químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Vocês vão ouvir muito falar esse nome, né, sobre a tabela de Mendeleev. Então a gente usa muito essa terminologia, que ele é um cara que já chegou até o século XX, né? E ele é considerado o pai da tabela periódica.
agora com mais conhecimento, mais tecnologia, com uma visão diferente. Em 1869, pegou as ideias todas que ele já viu e ele apresentou à comunidade correlações mais detalhadas entre massas atômicas dos elementos e suas propriedades. De novo, trabalhando com massa atômica, permitindo um melhor entendimento da periodicidade dos elementos químicos. Então, aqui na tabela de Mendeleev, a gente vai ter uma melhor ainda descrição periódica deles. Nessa versão da tabela, o cientista organizou os elementos em termos de massa atômica, né? Sempre do mais leve para o mais pesado, isso é uma coisa que a gente também faz hoje em dia. E agora ele colocou um plus, que é a reatividade. Ninguém tinha pensado nisso. E a gente vai ver na tabela que tem o grupo do R2O, RO, R2O3, RH4. Vejam bem que interessante. Isso tem a ver com reatividade. O que ele começou a perceber? Que tinha alguns compostos que se oxidavam, ou seja, reagiam com oxigênio, e eles se formavam na forma de uma molécula de 3. 2 átomos ligados ao oxigênio, 2 átomos da mesma substância ligados ao oxigênio. Outros na forma de apenas um átomo. Outros, eles se combinavam em 2, com mais 3 de oxigênio, e outros não se combinavam com oxigênio, mas 5 hidrogênio, e etc. E aí eles indicavam uma proporção desse elemento e do oxigênio ou hidrogênio numa substância. É interessante na tabela, tá? Vocês vão ver que eles colocavam a quantidade de átomos presentes naquela bola na parte de cima, e não na parte de baixo que a gente está acostumado. Então vai estar assim, ó. Só para vocês não estranharem, tá bom? Quando vocês verem a tabela de Mendeleev. E na tabela de Mendeleev, como eu já falei, eles foram organizados em ordem crescente de massa atômica em filas horizontais, que a gente vai ver ali, tá? Filas horizontais. E as colunas, ele organizou em relação às propriedades semelhantes de reatividade, que nem a gente falou aqui. Isso permitiu uma previsibilidade. O interessante da tabela periódica, ela funciona de uma forma legal quando a gente prevê, né, alguns elementos. Por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui para mostrar a tabela, o parafuso de Champ-Courtois. O galho foi descoberto na época, tá? Era uma substância que estava ali, se conhecia, e depois ele foi descoberto na época, porque ele já pôde ser previsto pelo parafuso que tinha uma substância daquele jeito. E aqui aconteceu a mesma coisa com a tabela de Mendeleev, tá? Como o hérmio, que ele conseguiu prever, o próprio lantânio. Aqui temos alguma interrogação aqui que ele conseguiu, inclusive, prever a existência deles. Tá? Aqui tinha algum átomo hipotético com massa 72, algum átomo, esse nem tinha nome, tá? Algum 44, então são átomos que nem foram descritos na época. Obviamente esses daqui não, eram interrogações que ele não tinha noção do que era, mas com o tempo depois eles foram descritos. E quando a gente olha essa tabela aqui do Mendeleev, então, ó, grupo 1 são os que fazem óxidos, que eles formam, reagem com oxigênio, e são 2 deles. Então o lítio, ele realmente forma o óxido de lítio, que é Li2O. O sódio, ele forma o óxido de sódio, que é Na2O. E como a gente viu, né, que eles são mais pesados à medida que eles vão circulando aqui essas linhas, obviamente que eles também são mais pesados à medida que eles vão descendo. O potássio também, K2O, tá? A prata também forma óxido. Interessantíssimo, interessantíssimo. Já aqui no grupo 2, forma um óxido com apenas um átomo. Então, por exemplo, o berílio, ele faz o óxido de berílio, tem apenas um átomo de berílio. O estrôncio, apenas um átomo de estrôncio. O cálcio, apenas... olha o cálcio, o estrôncio e o bário aqui, que apareceram, que continuaram. Os que formam óxidos, né, formam R2O3, tipo o boro, que é o B2O3, o ferro, que é o Fe2O3, enfim. Inclusive, me perdoe,
A gente tem, por exemplo, o cobre. Olha que interessante, o cobre, esses que estão entre parênteses, é porque o cobre, ele faz o Cu2O, com 2 cobres, mas ele também faz, olha só que interessante, ele não está aqui, tá? Mas ele também faz o CuO. Vou pegar um outro aqui para a gente pegar aqui entre parênteses. Aqui tem um, a prata. Olha que interessante, no grupo 8. A prata, tá? Ela faz a G2O, que a gente já viu aqui, mas ela também faz a GO4. Olha que interessante. Aqui a gente tem ver se tem mais um entre parênteses aqui. Eles esqueceram de botar o cobre nessa tabela, mas tudo bem. Bom, enfim, tem alguns outros exemplos. O cobre está aqui no RO4. Mas ele também faz isso daqui, tá? Enfim. Que fique escrito aqui que está faltando, que ele tem o número de oxidação também 2+. Mas beleza. Agora tem alguns aqui que já fazem, tá, ácidos ou que tem 2 oxigênios, tipo silício, ele é SiO2, tá? E por aí vai. Bom, o próprio carbono, né, ele faz o CH4, que é o gás metano, que a gente vai ver muito lá na química orgânica. Enfim, essa é a tabela de Mendeleev que ela trouxe um pouquinho mais de organização, aquele negócio todo. E aqui um pouco da história do Mendeleev, que ele se dedicou a vários estudos e pesquisas na área de química e física, e o mais famoso trabalho dele é o ordenamento periódico dos elementos químicos, o primeiro ordenamento numa forma de tabela um pouco mais assim organizada. Em sua tentativa de formular, ele fez um catálogo dos elementos conhecidos utilizando fichas. Ele registrou como se fosse um catálogozinho de fichas e ele anotou dados representativos, né, ponto de fusão e por aí, essas coisas todas. E ele colocou em ordem de crescente de massa e viu essas propriedades que a gente viu. Um químico alemão chamado Meyer, ele também leva os créditos pelo conceito de periodicidade, que ele trabalhou independente, mas eles chegaram à mesma conclusão sobre as relações entre massa atômica, ou seja, era um concorrente que na verdade não era tão concorrente assim, as ideias dele na verdade se casaram e foram. Mendeleev levou o título aí porque ele publicou primeiro os dados dele. E aí olha que interessante, né? Algum tempo depois, uma cientista chamada Ida Eva Noddack trabalhou nas áreas de química e física, e ela e o marido dela, que é o Walter Noddack, eles se empenharam em descobrir 2 elementos previstos por Mendeleev. Olha que interessante, os de número 43 e 75. O Mendeleev, ele previu esses elementos aqui na tabela dele, só que eles não tinham sido descobertos. Então, o do de número 43 é o tecnésio, que inclusive um composto que é radioativo, que é artificial. E eles descobriram também o elemento rênio, tá? Que tem o número atômico 75, e ele recebeu esse nome porque a Ida ela nasceu perto da região do Rio Reno. E além dessas pesquisas da tabela periódica, ela foi pioneira no conceito de fissão nuclear, que é uma coisa que a gente vai ver lá, mas no final do curso, quando a gente vê um pouquinho de radionuclídeos, ok? E apesar de muito importante esses estudos, eles foram ignorados por muitos cientistas por razão de, olha só, uma mulher ter participado das pesquisas. A Ida, por ter participado, não levaram muito crédito, embora foi muito importante o trabalho deles, principalmente também corroborando que a periodicidade da tabela de Mendeleev ela funcionava. E fica a dica aí para vocês, tem uma pergunta aqui, em sua opinião, a mulher atualmente ainda é discriminada no meio científico? O trabalho realizado por uma mulher pode ser ignorado, como na época de Ida Eva? Fica a reflexão da gente, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem que
que ainda existe, e a gente tem que enterrar por vez. As mulheres, elas são exatamente iguais intelectualmente, em direitos, enfim, não existe essa diferença. Isso foi um erro histórico, o trabalho deles não ser reconhecido, uma pena. E o que vocês acham? Será que ainda está assim hoje em dia? E fica aí a atividade para vocês fazerem. A atividade hoje vai ser aqui. Tá? Vocês vão responder essa pergunta proposta, colocando aí a opinião de vocês. E eu quero que vocês pesquisem sobre alguma cientista mulher, fazer o histórico da sua carreira. Tá? Temos vários, né? Por exemplo, Marie Curie, né? Que eu adoro a história dela, fica a dica aí para vocês, mas tentem buscar outras. Tá? Que eu acho que vocês vão ver. Inclusive, pesquisem, por exemplo, sobre a esposa de Albert Einstein, que ela contribuiu também muito para a ciência, aí acabou ficando debaixo dos holofotes dele. Pesquisem. E espero que vocês no futuro, a gente está criando vocês, eu acho uma vergonha a gente ainda ter esse tipo de segregação, de discriminação com as mulheres hoje em dia. É uma vergonha para a humanidade. Espero que, tenho certeza absoluta que com vocês não vai ser assim, porque vocês já têm outra cabeça. Eu já tenho, né, graças a Deus, e eu tenho muita felicidade da maior parte das pessoas que convivem comigo serem assim também, mas a gente ainda sabe que a gente ainda tem uma galera resistente aí, e vocês são o futuro para mudar isso. Meninas, vocês têm a força, e vamos lá. Então, fica a atividade aí, depois eu vou botar lá na plataforma pra gente. E olha só, quando a gente entende esse conceito de periodicidade, a gente consegue até brincar, né, com isso. Olha só, aqui a gente tem um fragmento de uma tabela periódica qualquer que a gente encontrou isso aqui, ó. Alumínio, silício, fósforo com as massas aproximadas. E aqui a gente tem como se eles tivessem propriedades semelhantes, né, nessas colunas aqui. E ele pergunta qual deve ser a fórmula da substância resultante da combinação de X com oxigênio. Olha que interessante. Como a gente está vendo aqui, né, massas atômicas aproximadas e as fórmulas de seus compostos. Tá? A gente está vendo aqui na família que começa com fósforo que eles terminam com 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. Obviamente, se aqui a gente tem nessa família, aqui com 4 hidrogênios ligados, ó, todos eles têm essa mesma característica. Aqui são 2 do alumínio, 3 de oxigênio, então provavelmente aqui vai ser igual, vai ser X2O3. Não é? A gente é só seguir o raciocínio, aqui vai ser Y2O3 também, com oxigênio, por aí vai. Letra B. Qual deve ser a fórmula da substância resultante da combinação de Z com hidrogênio? É só procurar Z, ela está aqui na família, onde eles se juntam com 4 átomos de hidrogênio. Então deve ser ZH4. Ok? E em C, a massa atômica de X deve... Perdão, eu estava na resposta. Qual deve ser aproximadamente a massa atômica de X? Olha que interessante. A gente está vendo aqui que, obviamente, as massas elas estão subindo de 20 em 20. Ó. 28 para 48 aqui. 31 para 51. E na próxima, ela está subindo, ó, 48 para 72. Que isso dá 72 menos 48. Isso daqui vai dar 48, 58, 68, vai dar 24 unidades. Aqui também deu 24 unidades. Obviamente, se aqui, daqui para cá, cresceu 20, aqui para cá também vai crescer 20. Então é 47. Tá? E a gente vê que a média aritmética é 47, inclusive se a gente pegar a média desse com esse dividir, vai dar 47. Então, com isso a gente vê a periodicidade das características desses átomos. E temos aqui a tabela periódica atual, obviamente, a partir da tabela de Mendeleev, os pesquisadores foram descobrindo mais átomos, a tecnologia foi ficando mais avançada, a gente foi entendendo melhor o comportamento, veio a atomística de Rutherford, veio a atomística de Bohr,
Depois veio, né, os modelos atômicos de Schrödinger, já baseados em física quântica, o estudo da radioatividade, dos radionuclídeos e por aí vai. Então, cada vez mais a gente foi vendo a tabela periódica sendo recheada de elementos e tendo um formato, né, que hoje em dia está padronizado já há muito tempo, que é essa tabela que está aqui. Essa é a tabela periódica atual, já com elementos até o número 118. É muita coisa. Eu lembro que até a época que eu estudava, nós tínhamos até o 114 que tinha sido descoberto. E eles não tinham esses nomes bonitos, eles tinham uns nomes diferentes que tinham a ver com o número de depois que foram feitas as homenagens. Vocês podem ver que os nomes dos átomos eles vão ganhando, atualmente eles vão sendo homenagens a alguma coisa. Por exemplo, o urânio, que inclusive é o elemento natural mais pesado da Terra, a gente vai falar disso, foi homenagem à mitologia, ao planeta Urano, né? Netúnio, ao planeta Netuno, Plutônio ao Plutão, Cúrio, em homenagem a Marie Curie, que eu falei para vocês, o Einstênio, em homenagem a Einstein, Mendeleev apareceu aqui, em homenagem a Mendeleev, o Tório, que tem a ver com o deus Thor, da mitologia grega, e por aí vai. O Bório, homenagem a Niels Bohr, e por aí vai, bem legal. Copernício, a Nicolau Copérnico, é bem interessante. Mas enfim, obviamente depois a gente vai trabalhar o nome de alguns elementos para vocês entenderem. Eu sei que lá no ensino fundamental vocês têm umas aulinhas maçantes para decorar os nomes, mas eu vou tentar, quando trabalhar cada elemento, explicar o nome dele, e aí de repente você não precisa decorar, você vai entender. Por sódio é Na por causa disso, tá? Por exemplo, o sódio, eu vou só dar o exemplo do sódio. O sódio, ele vem da palavra natrão, ok? Ou do latim natrium, que é sal, é depósito de sal, sais que eram chamados de natrão, principalmente no Egito Antigo, então ficou como Na. Eram sais de sódio, tá? O natrão era muito utilizado para secar múmia, era basicamente cloreto de sódio. Olha que interessante, tá? Então, graças ao nátrium ou natrão, por isso que o símbolo do sódio é Na, tá? Dando apenas um exemplo, porque às vezes, sódio não era para ser SO, não. Porque o ferro é muito, né, que o ferro, ele é muito intuitivo. A prata, por exemplo, tá, é uma coisa que a gente... por que a prata é Ag? Tá? Ag vem de argentum. Argentum. Tá? Ag. Então, professor, então Argentina. Você acabou de descobrir o porquê que chama da Terra del Plata, ou Mar del Plata, porque a Argentina era um grande jazigo de prata, se extrai muita prata de lá. Tá? Então vem de argentum, que é a prata em latim. Enfim, só dando os exemplos, porque tem como a gente entender sem ficar decorando. Ag, argentum, é prata, tem a Argentina, Mar del Plata. A gente pode ir criando mecanismos para tentar decorar isso. Tá? Mas vamos deixando isso com o tempo, quando a gente for conhecendo os átomos melhores. Tá? Então, vamos entender a tabela periódica. Primeiro, ela também é organizada em números de massa, em linhas horizontais que nós chamamos de período. Então esse é o primeiro período. Olha que interessante, a gente tem o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio que eu falei que é um prótonzinho com um mísero elétron rodeando em torno dele. O núcleo tem só um próton rodeando o elétron dele, que a massa é 1. Tá? Professor, mas por que é 1.008 e não apenas 1? Como eu já expliquei para vocês, temos 3 isótopos do hidrogênio. A gente tem o hidrogênio de massa 1, número atômico 1, o hidrogênio de massa 2, número atômico 1, o hidrogênio de massa 3, número atômico 1. Mas por que eles têm a massa diferente? Esse daqui tem um nêutron e esse tem mais 2 nêutrons, por isso que eles pesam mais. Tá? Esse é o hidrogênio comum, esse é o D de deutério e esse é o trítio.
Mas esse daqui, como a gente viu, é 99,998% de hidrogênio em todo o universo do planeta, enfim, brincadeira. Mas do planeta é. Deutério 0,00, as migalhas, e o trítio 0,0000, mais umas migalhas, né, que é mais raro ainda. Mas quando a gente pega em termos de proporção aqui e divide, né, que é uma média ponderada, né? Quem está na matemática, leia, estude que é com a média ponderada. A média ponderada disso daqui, porque se eu fizesse a média aritmética 1 mais 2 mais 3 e dividisse por 3 ia dar 2, né? Porque ia dar 6 dividido por 3, aqui e não é média aritmética, é média ponderada. Eles, né, multiplicam essas médias pela porcentagem. Então, ele vai ficar muito mais perto de 1, que é o isótopo mais comum. Então, a gente acaba arredondando para 1, só para vocês entenderem já isso na tabela. Tá? O lítio é 6,94, a gente arredonda para 7, tá? Sempre um número inteiro. Sódio, 22,990, a gente arredonda para 23, e por aí vai. Magnésio é 24, a gente faz arredondamento grosso. Ok? Aí você vai no tecnésio. O professor, você falou que o tecnésio é artificial. Olha como é que vem diferente o dele, ó. 98 entre colchete, porque esse não tem isótopo natural, ele é artificial. Artificial como, professor? Caraca, aí você vê, porra, tem muito artificial aqui, que legal. Sim, todos esses são artificiais. Na verdade, quando eles passam do urânio, são todos artificiais. Como eu falei para vocês, o átomo mais pesado que nós temos é o urânio. Aquele da usina atômica simples, mas deixa isso para aula de radionuclídeo lá no final do curso. Tem muita coisa para a gente passear primeiro, beleza? Então, tem essa abordagem diferente aqui. Pois bem, então isso daqui tá tudo explicado aqui na legenda, né? Faltou a palavra aqui. Tá tudo bem explicadinho aqui. Então, aí, ó, peso 1, aqui ele já vai ter peso 2, perdão, peso 4, desculpa. Número atômico 2, ou seja, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. O hélio, que está aqui, não tem nada, o próximo átomo seria o hélio, que é um gás aqui. Depois eu vou explicar para vocês o que são cada um, porque que tem essas cores diferentes. O hélio ele tem massa 4, tá? Porque ele vai ter 2 prótons, ou número atômico 2, 2 nêutrons no núcleo. E ele vai estar circulado por 2 elétrons na eletrosfera dele, mas o elétron não pesa nada, então a massa dele é 4 por causa disso. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Aí acabou o primeiro período. Vamos para o segundo período, onde o lítio é o próximo, número atômico 3, massa 7, berílio 4, massa 9, aí já passa para o boro, por aí vai. Quando chega aqui no quarto período, a gente já não tem... Vocês estão vendo que tem uma diferença aqui. Tem esse blocão aqui, que até o terceiro período se repete em termos de sequência. Né? Agora, a partir do quarto período, a gente vai entrar esses metais aqui. Esses metais são chamados de metais de transição, e a gente vai falar muito deles depois, ok? Mas já saibam que o nome deles é metal de transição. Na tabela de Mendeleev, eles eram misturados aqui nesses grupos. A gente vai ver características parecidas com a tabela de Mendeleev, como, por exemplo, o grupo 1 forma óxidos do tipo R2O. Eles formam R2O. Até o hidrogênio, olha só, H2O. Pô, é mesmo. Mas por que o hidrogênio está amarelo e o resto está laranja? Porque o hidrogênio, ele é um caso particular da tabela periódica, ele fica isolado. Ele é só o hidrogênio. Ele é a coisa mais simples do universo. A coisa mais simples do universo é o hidrogênio. O hidrogênio foi o primeiro átomo criado no Big Bang. Ele é simples. E depois ele foi se juntando para virar outras coisas no processo de fusão nuclear. Vejam essas coisas de Big Bang, vocês vão gostar. Explica muito isso. Mas o hidrogênio é a coisa mais simples. Ele é um próton com um elétronzinho circulando ele. Se eu pegar 2 hidrogênios e colabar eles com nêutrons, né, no caso deutério, né, se fosse deutério, eu geraria hélio. 2 deutérios colidindo e se fundindo, eu gero um hélio. Né? Olha que interessante. Aí, isso daí é o que acontece lá no Sol. Né? Mas agora, do 3 em diante, o lítio, sódio, LinaK, RbCsFr, que é
lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles já são metais com a mesma característica de formar R2O. São chamados os metais alcalinos. Alcalinos que eles formam álcali, que eles formam bases. Esses daqui do lado são os metais alcalinos terrosos, tá? Muito presentes em minerais do solo, por isso leva esse nome, que ele já tem a característica de formar RO. Então isso se manteve da tabela de Mendeleev. Incrível! Tá? Incrível! Esses daqui formam reação com um hidrogênio, HF. Olha que interessante. Né? São características que a tabela de Mendeleev manteve. E em termos de período, a gente vai ver depois, mais na frente, que eles vão ganhando camadas. A cada período é uma camada nova. Ó. Lembra que a primeira camada só cabe 2 elétrons, a camada K? Ó, vou fazer aqui, ó, K2. Então, ó, K1, K2. Aí a gente tem que ir para a próxima camada, que é L, que cabe em 8 elétrons. E vejam que coincidência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L8. M, cabe em quantos elétrons? 8 também? Estão lembrando da aula passada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, na camada N, cabem 18. Lembra disso? Olha, 1, 2, entrou os metais de transição, porque a partir do quarto camada cabem mais elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então isso daqui tem a ver com o número de camadas que vão sendo colocadas. Então, quarto período, 4 camadas, quinto período, 5 camadas, 6 períodos, por aí vai. E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui que acontece, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que na verdade eles estão condensados aqui, e é quando a gente começa a ter aquelas camadas com 32 elétrons. Mas enfim, isso daí a gente fala mais lá na frente. Bom, então essa é a organização da nossa tabela periódica dos elementos. E aqui colorido, tá? Em verde nós temos os não metais, ou seja, os não metais são os hidrogênios. Aliás, é o hidrogênio. Ok? Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Eles são chamados de não metais. Como eu falei para vocês, os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os metais alcalinos, terrose, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aqui temos os semimetais nessa cor, que são esses daqui, o bório, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Ó. Esse daqui é o grupo dos semimetais, que eles estão entre os metais e os não metais. Ok? Aqui é tudo metal, tanto os metais de transição, que estão nesse grupo chamado de grupo de transição, quanto esses metais que não são de transição. Eles são representativos. Depois a gente vai ver mais qual é a diferença entre metais de transição e representativos. Aqui, um grupo especialíssimo, hoje em dia, eles antes eram chamados de ametais, mas hoje eles ganharam sua denominação própria. São os halogênios. E aqui, na última família, eles, os incríveis, espetaculares e não reativos, não reagem com nada, gases nobres. São gases. Esse é um gás nobre. Vamos botar bonitinho aqui, né? Gases nobres. O gás nobre é aquele que não gosta de reagir, que ele fica sozinho e tá tudo bem. E a gente vai ver por que acontece isso. E aqui é a série dos lantanídeos, que começam com o lantânio, e os actinídeos que eu falei com vocês. Tá? E em relação às famílias, tá? A gente vai ver aqui a próxima tabela, ou grupos, tá? A gente chamava muito de família. Nós temos 8 grupos muito importantes, que são dos metais chamados de representativos. Os metais representativos, eles têm, na verdade não metais, são os elementos representativos, eles têm características muito definidas que não fogem a regras, tá? Diferente dos metais de transição, que eles têm características bem diferentes. Tá?
Mas tirando o hidrogênio, tá? Que o hidrogênio ele não tá na família 1, ele não é metal, ele é ametal, ele fica parte. Ele tá aqui colado, mas é como se ele tivesse destacado da tabela periódica num lugarzinho especial. Tá? Temos os metais alcalinos e ele tem um elétron na camada de valência. Camada de valência, quem não lembra, é aquela última camada, tá? Que está mais externa. Ó. Esse é o núcleo. Aqui temos as camadas da eletrosfera e a última camada é chamada camada de valência. Então aqui a gente já tem um agrupamento de característica mais atomístico, não é reativo, é atomístico. É quantos elétrons ele tem na última camada. Então esses daqui tem um elétron na última camada. E ele é chamado de grupo 1 justamente porque tem um elétron na camada de valência. O grupo 2 porque tem 2 elétrons na camada de valência. Do grupo 3 até o grupo 12 são os MT, metais de transição, mais actinídeos e lantanídeos. Ótimo, não tem problema. Vamos para o 13. É simplesmente uma seção de sequência. Na família 13, aí é como se você ignorasse um e pensasse só no 3. Como se continuasse do 2 para o 3, digamos assim. A gente botou 10 aqui no meio, enfim, não tem problema. Ele já vai ter 13, 3 elétrons na camada de valência. 14, 4 elétrons e por aí vai. 15, 5 elétrons. 16, 6 elétrons. 17, 7 elétrons. E 18, 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem uma camadinha K2, que nem eu falei com vocês. E aí comecem a se ligar. 8, de novo, eu falei isso com vocês na aula passada, quando a gente estava vendo alguns ânions. Olha os 8 elétrons na última camada aqui, o tal do octeto que a gente ainda vai falar muito. Isso daqui foi uma coisa que eles começaram a observar, que 8 elétrons na última camada, né? Inclusive quando a gente vai fazer distribuição eletrônica, a gente deixa sempre 8 elétrons na última camada, nunca mais do que 8. Era sinônimo de estabilidade, e aí por isso que os gases nobres ficam bem na forma atômica sozinho, porque ele já tem essa estabilidade. Enquanto o hidrogênio como gás precisa se combinar com outro hidrogênio, o oxigênio como gás precisa se combinar outro oxigênio, o flúor como gás também precisa se combinar outro flúor, tá? E por aí vai. Os gases nobres não. O hélio é o hélio sozinho, tô feliz. Neônio também, argônio, criptônio, por aí vai. Então, o que acontece? Além disso, nós podemos chamar de família ou grupo, até o termo mais usual hoje em dia é grupo dos metais alcalinos terrosos. O 13 é o grupo do boro, porque ele começa com o boro. 14 o grupo do carbono, que começa com o carbono. 15 o grupo do nitrogênio. 16 é chamado de grupo do oxigênio ou calcogênios, é outro nome deles. Tá? Então o grupo 16 pode ser chamado de calcogênios, o 17 são os halogênios. Tá? E 18, os gases nobres. E em relação à nomenclatura, como eu já falei para vocês, na antiguidade os elementos químicos eram nomeados sem uma regra. Muitos vieram do latim, inclusive inspirados símbolos atômicos, como o caso do ouro, que vem de aurum, né? Áureo, aurum. Então o ouro veio disso, pela cor dourada. Tá? Então houve quase as histórias que o mesmo elemento era atribuído nomes diversos. Olha que interessante. Às vezes o pesquisador no Canadá descobria uma substância e o pesquisador lá da Nova Zelândia descobriu uma substância e era a mesma substância. Acontecia também com o nome científico, tá, pessoal? De micro-organismo, animal, por aí vai. E aí, o que a gente faz? Aí o PAC, né? A gente vai falar muito dela. A UPAC é uma organização, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, International Union of Pure and Applied Chemistry, por isso aí UPAC, sigla em inglês. Eles começaram a padronizar isso daí. Por exemplo, o elemento 41 era chamado de colombium na América, em homenagem a Cristóvão Colombo. Só que na Europa era chamado de nióbio. O nióbio aí, o famoso nióbio que vocês tanto falaram. Tá? E olha que interessante, no final das contas virou nióbio. Só que o minério de nióbio, né, na forma de óxido, ele é conhecido como colombita, por causa do colômbio, da denominação antiga dele, que era o colômbio. Tá?
E hoje em dia, a IUPAC, que ela é não governamental, não tem fim lucrativo, ela promove essas discussões e padronização. Inclusive, as moléculas orgânicas, ela tem um sistema de padronização muito eficiente dado pela IUPAC. Tá? Mas, como eu falei com vocês, a gente vai, com o tempo, mostrando mais como é que vê essas etimologias dos nomes. Ok? Então, algumas tabelas eles vão vir com o nome do elemento aqui do lado. A tabela do livro de vocês vem assim, tá? Os elétrons das camadas vêm aqui do lado direito. Número atômico normalmente sempre em cima e massa atômica sempre embaixo. Tá? E aqui é o número da camada, ó, K, L, M, N. O potássio está em qual grupo? Grupo 1, porque tem um elétron na última camada, na camada de valência. Tá? Então, ó, grupo 1, um elétron na camada de valência. Potássio está aqui. Tá? Potássio, na verdade, está exatamente aqui. Tá? Que é o lítio, potássio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Tem algumas pessoas fazem frases, né, para decorar isso aqui. Tá? Na minha época que eu era estudante, era o li na carta que Rubens casou na França. Vocês podem inventar umas frasezinhas a pedido. Tipo, eu lembro que era beba magnésio, cara, senhora, bara. Tá? Que era a família 2, né? Grupo 2, beba magnésio, cara, senhora, bara, né? Que é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Enfim, aqui em verde está a denominação que a gente chamava antiga, que era a família 1A, 2A, que eu acho mais fácil. Eles mudaram, mas quem quiser usar isso daqui não tem problema não. 1A, 2A, 2 elétrons na última camada. A eram os representativos, B era o de transição. Então 3B, 4B é tudo metal de transição. Só que a família 8B era essa toda daqui, tá? Aqui era 1B, 2B. É meio maluco, mas era 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B, eram esses três. E aí voltava para o A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E os gases novos eram a família O, ou zero, né? Alguns chamavam de zero, chamavam de O. Isso daqui era o que a gente já discutiu sobre metais, ametais, não metais e por aí vai. Ok? Para terminar, a gente tem na tabela periódica os elementos cisurânicos e os elementos transurânicos. Ok? Então são todos elementos os cisurânicos, no caso, perdão, são todos elementos cujo número atômico é inferior ao 92, que é o átomo de urânio, que tem 92 e 200. Fiz errado, ao contrário. 92 de número atômico e 238 unidades de massa atômica, né? Número de massa. Então, tudo que vem antes do urânio, com algumas exceções, como eu falei, o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, né, que são abaixo, são mais leves que o urânio, mas também são artificiais, ou seja, eles não são encontrados na superfície terrestre, a não ser que tenham sido fabricados pelo homem. Tá? O resto é tudo natural. Acima do urânio é tudo artificial. Tudo. O homem, ele não aparece naturalmente. Ele foi criado. Ok? Que são os transurânicos. Vamos para frente do urânio. Eles possuem um número atômico maior que 92, ou seja, aqueles que vêm após o urânio, tabela periódica, e têm meia-vida curtíssima, são estáveis e artificiais. Eles são obtidos em laboratórios por meio de fusão ou colisão de outros átomos. Eles fazem esses átomos colidirem em alta velocidade, num sistema propício para eles, ou quando se bombardeiam núcleos de outros elementos com nêutrons, que aí esses nêutrons, né, depois eles são instáveis porque aquele átomo tem um núcleo muito grande, ele é muito instável. Ele começa a emitir pedaços dele, se desfazer dele, inclusive algumas partículas. E aí é porque é muita energia concentrada ali. Imagina com 92 prótons, é muita coisa. Tá aí 92 nêutrons e mais coisas. Então, dependendo do elemento, então o que acontece? Perdão. Por exemplo, o urânio, se eu bombardear com um nêutron,
ele fica com mais um neutro já ali bolado, né? Pô, mais um. Tô lascado. E aí ele emite uma partícula beta, que depois a gente vai ver o que é. Tá? E essa partícula beta faz gerar um próton ali a mais e ele vira um novo elemento com massa 239 e 230 e número atômico 93, que é o Neptúnio, que a gente viu. E se ele emitir mais uma partícula beta, ele vira o Plutônio. O plutônio aí é radioativo instável, tá? Ou seja, ele foi obtido através do urânio. Okay? A gente vai falar um pouco mais disso no final, na aula de radionucleidos, ok? Então, só para vocês verem aqui na tabela periódica, tá? Aqui está o urânio, 92. Tá? 92 para baixo são os cisurânicos, sendo que o tecnécio é artificial. Temos aqui o número atômico 61, que está aqui na série dos lantanídeos, que é o promécio, que é artificial. O número atômico 61 está apagado nessa tabela, depois vou ver o que houve. Frâncio e rádio são artificiais. Beleza? Agora, passou do urânio, ó, lembra que eu falei que está em colchete artificial? Ó? Netúnio, plutônio, ameriço, cúrio, tudo artificial. Até o mais atual aqui, que é o oganessônio, que é um gás nobre com 118 de número atômico. E vejam bem, alguns desses elementos, como eu falei, eles duram milissegundos, mas o cara ganhou o prêmio lá, ganhou notoriedade, porque conseguiu provar que aquilo era possível ser mantido por alguns segundos ali, e depois ele decai. A meia-vida deles é muito curta, mas enfim, só para vocês saberem que o átomo natural mais pesado que temos é o urânio. Ok? Agora vamos fazer umas atividades pouquinhas aqui, só pra gente fixar, tá? Sempre com a tabela periódica. Agora eu vou deixar lá na nossa plataforma a tabela periódica, ou vocês podem usar do próprio livro, sempre se baseando na tabela periódica agora para estudar. Vocês têm que ter isso na mão de vocês para as aulas de química a partir de hoje. Ok? Sempre abre junto a tabelinha periódica pra gente ir falando os exemplos, aí vocês irem acompanhando. Então vamos lá, considere os dados de 5 elementos químicos, de 1 a 5. Então o número atômico Z, 31, 74, 37, 38, 53. E vamos lá, escreva o símbolo de cada elemento químico do seu nome. Como agora a gente tem um livro organizado, né, a gente já sabe como procurar, ó, 31. Vamos procurar onde está o 31 aqui, é só ir seguindo a ordem, 27, 29, 31. É o galho. Tá? Então letra A. Temos o galho, que recebeu essa homenagem por ser descrito pela primeira vez na região da Gália, né, que agora é a França, né? Muito bem. 74, é só ir procurando lá, o hafnio, é o tungstênio, letra W. Depois a gente fala sobre o tungstênio, tá? Porque características dele, por aí vai. Tungstênio. Que o nosso tempo já está aqui, já passei de novo do tempo, mas enfim, eu prefiro fazer assim lentinho com vocês, é melhor. Isso, né, isso é tudo letra A, né, aliás, está viajando aqui, ó. 37 é o rubídio. Olha como é mais fácil, que agora eu entendo como a tabela funciona. 38 é o estrôncio. 53, só ir buscando aqui, ó, é o iodo. Sempre que a gente sabe que o número atômico é o que está em cima, que é o número de prótons e o número de elétrons. Determine com base na tabela periódica o grupo e o período a quem pertencem. É só a gente vendo aqui, grupo vertical, período horizontal. Então, o galho tá aqui, grupo, família do boro, grupo 13, período 4. 74, cadê o 74 aqui? É o tungstênio, metal de transição, tá? Família 6, grupo dos metais de transição, grupo 6, né? Tá dando os metais de transição e por aí vai. E classifique como metais ou não metais. Galho, metal, tungstênio, metal, estrôncio, rubídio, metal. Não metal aqui é o iodo. Ok? É uma questão mais para vocês, né, começarem a se acostumar a consultar a tabela periódica. Agora vamos lá, uma questão bem interessante.
para a gente fazer a relação adequada das opções a seguir. Então, elementos do mesmo grupo tem. O que os elementos do mesmo grupo têm? Olhando o grupo, é isso daqui, tá? Propriedades semelhantes. Exato, ele tem propriedades semelhantes. Mesmo número de camadas preenchidas, o número de camadas vai aumentando. Esse tem uma camada, 2, 3, então não é o mesmo número de camadas. Propriedades não metálicas? Não. Mesmo número de elétrons na última camada? Sim. Então aqui também é a letra D. Todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Então vamos lá. Selênio e oxigênio. Ó, selênio e oxigênio. Tá? Eles também têm propriedades físicas semelhantes, que estão no mesmo grupo. E também tem o mesmo número de elétrons na última camada, porque eles estão no mesmo grupo. Ok? Nitrogênio e flúor. Olha que interessante. Nitrogênio e flúor. Agora a gente está olhando dois do mesmo período. Então, no mesmo período, eles não vão ter características semelhantes, porque as características semelhantes são dadas aos grupos. Mas eles vão ter o mesmo número de camadas preenchidas. Aqui já vale a letra B. Ok? Propriedades não metálicas. Sim, também vai ter a letra C, porque são não metais. Esse é um semimetal e esse. Perdão, os dois são não metais, né? Esse é halogênio, é não metal também. E não vão ter o mesmo número de elétrons na última camada, porque esse daqui tem 5 elétrons na última camada, esse tem 7. É só olhar o finalzinho aqui do grupo. Potássio e cálcio. Temos o potássio e o cálcio. É o mesmo caso, que estão no mesmo período. Tá? Só que agora o potássio e o cálcio, eles vão ter B, mesmo número de camadas preenchidas, e E, eles têm propriedades metálicas, porque esses sim são metais. Ok? E os elementos no mesmo período têm o mesmo número de camadas preenchidas, B. Ok? Então, fizemos um review aí da nossa tabela periódica. Meus queridos, terminamos por hoje. Mais uma aula um pouquinho mais longa, mas eu prefiro assim, né? Porque fixa melhor na cabecinha de vocês. Tá aí a nossa bibliografia. Dúvidas podem ser encaminhadas aí por e-mail. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma para acompanhar o nosso material. E nos vemos no próximo encontro. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até mais.